eu sou a Clara Saliba, sou mestranda em Economia no IE Unicamp e sou coordenadora executiva do think tank Transforma, uma economia para a transformação social, também do Instituto de Economia. Hoje, em homenagem ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, a gente vai discutir a nossa nota de economia de número 13, que foi escrita em parceria com o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, o CESIT, também aqui do IE Unicamp. A nota se chama O Brasil está pronto para trabalhar menos, a PEC da redução da jornada e o fim da escala 6 por 1. E parte da mobilização que foi encabeçada recentemente pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e pela PEC 8 de 2025, protocolada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, propondo a limitação da jornada de trabalho ao máximo de 8 horas diárias e 36 horas semanais, ou seja, na prática, colocando um fim à escala 6 por 1, de 6 dias de trabalho para um dia de descanso. Aqui comigo eu tenho as outras 3 autoras da nota, a professora Marilane Teixeira, do CESIT, a Caroline Lima e a Lília Bombo, que são graduandas em Economia no IE e são também assistentes de pesquisa do Transforma, e no caso da Carol, também assistente de pesquisa no CESIT. Para começar a nossa discussão e sem mais delongas, eu queria passar para a professora Marilane, que vai contar um pouco para a gente sobre a luta da redução da jornada de trabalho. Então, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, Clara, pela oportunidade. Cumprimentar também a Carol e a Lia, também autoras desse artigo, que chegou num momento bem oportuno, né? Porque hoje um dos temas mais importantes que se discute na sociedade brasileira é justamente o tema do trabalho, né? Pela primeira vez, assim, em muito tempo, que um tema relacionado com o trabalho não ganhava tanta visibilidade e debate público, né? E é uma agenda, é uma bandeira histórica, né, da classe trabalhadora. Desde a Constituição de 88, quando se aprovou a redução para 44 horas semanais, já se iniciou uma luta em defesa das 40 horas semanais, porque já naquele momento, né, se diagnosticava que era possível, sim, um país como o nosso, de uma dimensão continental, uma economia muito diversificada, industrializada, de reduzir a jornada para 40 horas semanais, como já vinha ocorrendo em vários países do mundo. Então, é uma luta que já tem quase 40 anos, né? 37 anos, pela redução para 40 horas. É uma luta muito protagonizada pelo movimento sindical, pelos sindicatos, né? Ela esteve presente praticamente em todas as comemorações do 1º de maio, e esse ano também volta com muita centralidade, inclusive como a primeira bandeira de luta, né, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Muitos sindicatos, ao longo desse percurso de mais de 37 anos, foram conquistando jornadas menores pelo próprio instrumento coletivo, né, pela norma coletiva, mas tem um número muito grande de trabalhadores e trabalhadoras que estão em setores, vamos dizer, menos estruturados, menos organizados sindicalmente, e que mantêm jornadas ainda muito longas. Jornadas, inclusive, que excede as 44 horas semanais, como a gente pode ver em vários setores da indústria, principalmente indústrias intensivas em mão de obra, né? Como é o caso da indústria têxtil, confecção, calçado, mas também está muito presente no comércio e na indústria. Então, ou seja, a boa parte da classe trabalhadora brasileira hoje trabalha 44 horas ou mais. Então, essa luta realmente interessa para
todas as pessoas, independentemente, inclusive, da sua jornada de trabalho. Clara. Bacana, Mari. E quando a gente dá uma olhada na nota, a gente vê que a jornada, o fim da jornada 6 por um, ele é uma bandeira, mas não é a única bandeira que está sendo discutida na proposta de emenda constitucional, na PEC 8 de 2025, né? E aí, Lília, eu queria saber de você, queria que você falasse um pouco de como é a legislação hoje, a legislação trabalhista, e quais que são as propostas que vêm junto com a PEC, principalmente sobre jornada, sobre escala. Certo, obrigada, Clara. Bom, a legislação hoje, ela estabelece que a duração da jornada de trabalho, ela não dura 8 horas por dia e a 44 horas semanais, que foi uma conquista que veio, né, na Constituição de 1988. Anterior a isso, a jornada de trabalho no Brasil era regulamentada em 48 horas semanais, e a partir da Constituição ela fica regulamentada em 44 horas semanais. Mas ela também prevê a possibilidade de compensação de horários ou redução da própria jornada, desde que acordado em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho. A proposta hoje da PEC é uma modificação exatamente no inciso 13 do artigo 7º da Constituição, que estabeleceria que a duração do trabalho normal não seria superior a 8 horas diária e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A ideia da PEC é que ela entraria em vigor 360 dias após a publicação, então 1 ano após a instituição. E a ideia é justamente regulamentar o tempo de trabalho sem redução dos salários, né? Então, muitos setores ainda, justamente como a gente vai ver a partir dos dados que foram apresentados na nota, eles operam não só em 44 horas semanais, mas com distribuição numa escala 6 por 1, ou seja, os trabalhadores trabalham 6 dias e folgam, tem apenas um dia para descanso, para lazer, para outras atividades, como, enfim, trabalho doméstico, como trabalho, formação educativa dos próprios trabalhadores, e isso deixa pouco tempo para a vida dos trabalhadores, né? Mesmo que o trabalho esteja regulamentado em 44 horas semanais pela Constituição, as jornadas de trabalho, elas são escalonadas em formas diferentes, né? Além disso, a legislação hoje, ela permite o modelo de trabalho do 12 por 36 também, que é uma outra forma de escala de trabalho, em que o trabalhador tem 12 horas de serviço, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Então, quando a gente fala da jornada de trabalho e da escala de trabalho, eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando de conceitos diferentes, né? A jornada de trabalho, então, como a Lília explicou, tem a ver com a quantidade de horas que vão ser trabalhadas semanalmente pelos trabalhadores. Na nota, a gente traz um pouco melhor os detalhes das diferentes modelos que existem hoje de jornada. E a escala de trabalho diz respeito a quantos dias na semana essa jornada vai ser distribuída. Então, a gente pode ter uma jornada de 40 horas semanais de trabalho, por exemplo, que seja distribuída tanto em 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, quanto em 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, que é o 5 por 2, a jornada que é mais tradicional, que a gente vê muito no setor corporativo, quanto na escala 6 por 1, que é justamente essa escala em que as pessoas trabalham durante 6 dias e folgam um dia da semana só. A legislação brasileira hoje em dia, tirando o fato de que ela regulamenta a folga obrigatória em domingos pelo menos uma vez por mês, não estabelece nenhum tipo de regulação sobre os dias da escala de trabalho.
Isso trouxe, inclusive, um pouco de dificuldade para a gente na elaboração dessa nota, porque não existem nas bases de dados oficiais, tanto do IBGE quanto do Ministério do Trabalho, né? Aqui a gente está falando da PNAD, da RAIS, informações sobre a escala de trabalho. A gente tem alguns dados que refletem a jornada dos trabalhadores, então eu sei qual a média de horas trabalhadas por diferentes grupos de trabalhadores no Brasil, mas eu não tenho as informações de em quais dias da semana essa jornada está distribuída. E a diferença aí da PEC que está sendo proposta agora é justamente a de colocar uma nova regulação para essa escala de trabalho. E aí, quando a gente pensa na escala, nas diferentes modalidades de jornada, fica a pergunta de como que o Brasil tem se organizado hoje, né? Independente da PEC, como que os trabalhadores brasileiros distribuem ou têm as suas horas distribuídas durante a semana. E na redação da nota foi feito um esforço aí de tentar sistematizar a forma como a jornada de trabalho se distribui hoje em dia no Brasil. E eu vou passar a palavra agora para a Carol, então, que vai conversar um pouco com a gente sobre o que os dados, principalmente da PNAD, mostram sobre essa jornada. Muito obrigada, Clara. Bom, com os dados da PNAD, né, sobre a jornada de trabalho, a gente conseguiu traçar esse panorama para o caso brasileiro. Então, com base nos dados do último trimestre do ano passado, né, do quarto trimestre de 2024, a gente encontra que das 103,8 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, cerca de 20% está em situação de sobrejornada, o que significa que 20,8 milhões de pessoas trabalham mais do que as 44 horas que hoje são permitidas por lei. E a composição dessa população, ela se mostra bastante desigual também. Então, a gente tem que 36,7% são homens negros, 29,5% homens brancos, 17,5% mulheres negras e 13,5% mulheres brancas. Com os dados, né, a gente consegue então estimar quantos são os trabalhadores e trabalhadoras que seriam diretamente beneficiados pela redução da jornada, ou seja, né, trabalhadores que estão hoje trabalhando em jornadas superiores ao limite proposto e têm carteira assinada. E também quantos seriam indiretamente beneficiados por praticar também jornadas exaustivas, né, jornadas que excedem esse limite previsto em lei, mas sem carteira de trabalho assinada. E com base nas jornadas declaradas, a gente estimou que 78,3 milhões de pessoas trabalham mais que 36 horas por semana. Dessas pessoas, 38 milhões, aproximadamente 38 milhões têm carteira assinada. Isso significa, então, que com a aprovação da PEC, né, como ela está redigida hoje, que tem sido discutido, é que pelo menos 37% da força de trabalho formal seria diretamente impactada. A parte que cabe, né, aos trabalhadores no mercado informal seria algo próximo de 38%. Num cenário alternativo, em que o limite fosse fixado em 40 horas semanais, 41,3 milhões de pessoas estariam em sobrejornada. Dessas 41,3 milhões, 22 seriam trabalhadores formais. E aí, nesse caso, a PEC alcançaria diretamente 21,5% do mercado formal e conseguindo afetar ainda 18,3% dos trabalhadores informais, que excedem as 40 horas semanais. Quando a gente olha para os dados um pouco mais desagregados, a gente consegue observar que existem algumas desigualdades no tamanho do impacto da redução da jornada nos grupos que foram analisados. Então, do ponto de vista racial, o cenário da redução da jornada para 36 horas afetaria 39,2% dos trabalhadores, no caso homens brancos, e 37,5% dos homens negros. Se fosse ajustado para 40 horas, o percentual se iguala em ambos os grupos, que é algo em torno de 23%.
No caso das mulheres, 35,5% seriam afetadas pela proposta de 36 e 19,7% pela de 40 horas, 19,7% pela redução para 40 horas semanais. Essa sobre-representação dos trabalhadores e trabalhadoras brancos no número de diretamente impactados, ela se relaciona com a maior representação desses trabalhadores nos empregos formais como um todo, né? A gente tem no Brasil a situação de que as taxas de formalização da população branca, elas são consistentemente mais elevadas do que as da população negras, do que da população negra. Em termos de gênero, os homens eles seriam proporcionalmente também mais afetados pelas mudanças, já que eles apresentam jornadas médias de trabalho mais longas. Porém, né, essa diferença, a maior presença masculina nessas ocupações com jornadas mais extensas não foi uma surpresa, né, quando a gente considera o peso das tarefas de cuidado não remuneradas que são exercidas majoritariamente pelas mulheres, que acabam fazendo com que o tempo disponível para o trabalho remunerado, né, das mulheres da população feminina acaba sendo menor, resultando então em que elas estejam ocupadas em trabalhos com jornadas mais curtas. E, enfim, uma outra questão interessante que a gente consegue trazer com os dados, né, a gente também conseguiu desagregar por atividades econômicas e também por grupamentos ocupacionais, é que essa não é uma discussão que se restringe a um grupo específico, né, a um setor apenas. Embora o debate sobre essas jornadas ele costuma se concentrar em setores específicos, a gente enxerga que esse é um problema generalizado. Então, quase 50% dos trabalhadores em sobrejornada, eles atuam em setores como transporte, comércio, alojamento, alimentação e atividades agropecuárias. E quando a gente olha para ocupações, a gente encontra trabalhadores em situação de sobrejornada tanto em funções que vão desde os operadores de máquinas e trabalhadores agropecuários até diretores e gerentes, né, o que mostra para a gente que essa não é uma questão restrita apenas a um setor específico ou a uma classe específica. Muito legal, Carol. Eu acho que é interessante a gente, olhando para os dados, destacar também que o Brasil hoje ele não é o país que tem a maior média de horas trabalhadas em comparação internacional. A gente está bem próximo à média mundial de horas declaradas de trabalho semanal, mas ele se encontra bem longe de países em que o equilíbrio entre a vida e o trabalho é considerado um modelo internacional, né? Se a gente olha para países como Canadá, França, Suíça, Itália, esses países estão muito à frente do Brasil em termos de redução da jornada de trabalho. Os dados da Organização Internacional do Trabalho mostram isso, estão colocados também na nota. E, nesse sentido, a redução da jornada de trabalho é uma tendência internacional que o Brasil parece querer seguir agora, né? Eu também acho que seria interessante destacar uma coisa que foi falado pela Carol sobre os trabalhadores formais e informais. Na nota, a gente faz os cálculos pensando nos trabalhadores formais, a priori, que são aqueles que, por terem registro de trabalho, né, por estarem com a carteira assinada ou por possuírem vínculos empregatícios formais em geral, vão ter a jornada determinada pela lei. Os trabalhadores informais não têm esse tipo de regulamentação, justamente porque eles não estão ali sob o regime da CLT. No entanto, uma coisa que acontece e que também foi discutido em outras notas que a gente escreveu sobre o salário mínimo, chama efeito farol. É a ideia de que se no mercado formal um determinado padrão de comportamento acontece, seja essa prática de limitação da jornada ou de elevação do salário, a gente vê isso com o salário mínimo. No mercado informal, essa prática tende a se refletir, porque o mercado de trabalho, no fim das contas, é o mesmo, né? Os trabalhadores estão procurando ocupações, e uma vez que no mercado formal determinada tendência acontece, ela acaba se refletindo no comportamento também do mercado informal, e aí, nesse sentido, essa PEC tem o potencial de atingir mais trabalhadores,
né, nos cálculos que a Carol fez, e eu reforço aqui, considerando os trabalhadores que têm ou não têm carteira assinada, a gente tem quase 80 milhões de pessoas trabalhando mais do que 36 horas por semana, 78,3 milhões, para ser mais exata, e todos esses trabalhadores poderiam, então, ser afetados por essa mudança na legislação. E aí eu queria perguntar para a Mari e pedir para você falar um pouco mais sobre isso, Mari, sobre como tem sido a recepção nos sindicatos e nas organizações trabalhistas dessa ideia da redução da jornada. Tá. Eu acho que tem um consenso geral assim na sociedade, e isso inclui também as organizações sindicais, as organizações da sociedade civil, de que esse é o grande tema, né? Um tema central. Por várias razões, né, Clara? E aí eu acho que é importante a gente olhar um pouco para o que é esse mundo do trabalho, né? Para poder, inclusive, entender por que uma luta histórica, né, como o tema da redução da jornada de trabalho, ela não ganhou tanta centralidade quando entrou o debate do fim da escala 6x1, né? Então, eu acho que esse é um pouco o que a gente chama do pulo gato, né? O pulo da gata, como se queira identificar. Mas há uma certa exaustão das pessoas, né? Dos trabalhadores, das trabalhadoras, com jornadas exaustivas, com jornadas excessivas e com salários muito baixos, né? A escala 6x1, acho que já foi muito bem explicado, ela pressupõe que a pessoa trabalha 6 dias por semana e folga em 1, e o dia de folga depende de norma coletiva. E a norma coletiva, às vezes, o que ela consegue é estabelecer que a folga pode acontecer uma vez por mês aos domingos, ou seja, ela pode cair em qualquer outro dia da semana, e nós temos casos de denúncias, né, de que as pessoas trabalham 2 semanas de forma ininterrupta para conseguirem ter o direito a um dia de folga. Então, ter mais tempo livre, mais tempo para poder se dedicar às outras dimensões da vida, família, estudo, lazer, cultura, é um apelo muito grande da sociedade. E principalmente, não unicamente, é claro, porque esse tema ele ganha apoio e adesão de todas as faixas etárias, mas principalmente a juventude, porque é justamente a juventude quem tem protagonizado mais essa luta em torno do movimento Vida Além do Trabalho, né? Então, por isso que hoje, né, para o movimento sindical, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, há um absoluto esforço de se integrar e de transformar essa discussão, esse debate no grande tema do trabalho, tanto que as centrais sindicais, né, e os movimentos sociais estão organizando um plebiscito, né, ele começa agora em abril, e um dos principais pontos do plebiscito é se as pessoas concordam com a redução da jornada, sem redução salarial, e pelo fim da escala 6x1. Né? Então, tem uma adesão dos sindicatos que vivem o cotidiano dessa pressão, né, por jornadas maiores, por não ter direito à folga, ou tentar compensar ampliando a jornada diária para não precisar trabalhar aos sábados, o que implica muitas vezes em reduzir o tempo do almoço, o tempo do descanso, para 30, 40 minutos, o que também afeta muito a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras, e tem um aspecto também que é em relação às doenças, né? As doenças ocupacionais, a sobrecarga de trabalho
ela já tá comprovado que ela aumenta os riscos de acidente de trabalho e também das doenças ocupacionais, principalmente a saúde mental. Nós tivemos mais de 500 mil pessoas ano passado afastadas, ou corrigindo, 500 mil afastamentos, porque pode ser que uma pessoa tenha se afastado mais de uma vez ao ano, 500 mil afastamentos decorrentes de problemas de saúde mental e que que foram feitos os CATs, né? Porque em muitos casos as pessoas sequer se afastam do trabalho e quem está na informalidade sequer tem possibilidade de se afastar do trabalho e continuar recebendo a sua remuneração. Então, quando a Carol traz os dados, por exemplo, de quantos seriam as pessoas afetadas, a gente sabe que o efeito da redução da jornada de trabalho, ele tende a se propagar para o conjunto do mercado de trabalho e ele vai chegar também no ambulante, na trabalhadora doméstica, no trabalho por conta própria, no pipoqueiro, porque a ideia é que isso não seja só um benefício para quem tem registro, quem trabalha no mercado formal, né? A nossa luta é para que cada trabalhador e trabalhadora no Brasil possa usufruir de mais tempo livre. E aí, queria só comentar mais uma coisa, antes de passar para você, Clara, que é essa pressão que chega, principalmente dos setores empresariais e de setores da direita e mais conservadores, né? De que o problema é que a redução da jornada de trabalho, nos termos que está sendo proposto, vai gerar mais desemprego, vai gerar informalidade e queda de produtividade e competitividade. Bom, esse mesmo discurso já estava lá há 37 anos, quando reduziu a jornada para 44 horas, e não aconteceu nada disso, tá? Se houve, sim, desemprego nos anos 90, foi decorrente das políticas econômicas adotadas naquele momento e não da redução da jornada de trabalho, pelo contrário. Então, a redução da jornada de trabalho tem um potencial muito grande de impulsionar, inclusive, a atividade econômica e a economia por meio da geração de novos empregos em setores, em segmentos que vão ser beneficiados pela redução da jornada de trabalho na área de entretenimento, cultura, lazer, etc., né? Vai também permitir novos empregos em áreas que as empresas precisam se organizar, se adequar para poder manter, vamos dizer, o serviço, né? Dentro da nova jornada de trabalho, e indiretamente esses setores também vão ser beneficiados, porque o crescimento da economia com a geração de novos empregos, de renda e de consumo, ele reverte para a economia como um todo, né? Então, é uma falácia considerar que esse tema possa contribuir para o desemprego, para a informalidade. Pelo contrário, a gente espera que contribua positivamente para que aqueles que estão na informalidade hoje, estão no trabalho por conta própria, estão na viração, possam se inserir no mercado de trabalho formal, porque a redução da jornada de trabalho vai abrir novos postos de trabalho em setores produtivos, né? Perfeito, Mari. Eu acho que a gente consegue sintetizar muito bem o que foi dito pela ideia de que todos trabalhando um pouco menos, mais pessoas conseguem trabalhar, né? Acho que a principal bandeira da redução da jornada de trabalho tem um pouco a ver com essa ideia de que quanto menos as pessoas trabalham, mais esse trabalho consegue ser repartido na sociedade. Quanto mais justa essa repartição do trabalho, melhor para o bem-estar social em geral. A economia roda mais porque as pessoas ganham mais dinheiro, elas consomem mais.
como a professora acabou de falar, elas consomem mais lazer, elas consomem mais cultura e principalmente elas têm mais tempo para viverem as suas vidas além do trabalho, né? Como já prega o movimento VAT. Caminhando já para a gente encerrar a nossa discussão, eu queria passar a bola para a Lília para fazer algumas considerações finais, depois para a Carol, e aí a gente retorna com a Mari. Certo. Bom, eu acho que toda essa movimentação que tem sido levantada pelo VAT, como a gente trouxe, ela representa justamente um grito meio de socorro mesmo da juventude que se encontra no mercado de trabalho cada vez mais precarizado, né? É muito interessante ver que, pela primeira vez, um movimento está se juntando ao movimento sindical, mas são trabalhadores não sindicalizados, são trabalhadores que estão em trabalhos precarizados e que são muito jovens também, né? Existe esse dado de que somente 15% dos jovens no Brasil garantem emprego nas suas áreas de formação. E, além disso, a gente tem, enfim, com as escalas de trabalho 6x1, com a extensão da própria jornada de trabalho, que os jovens universitários que trabalham ao mesmo tempo que estudam tem muita dificuldade em conciliar justamente o tempo de trabalho com o tempo de estudo, com o tempo de deslocamento, às vezes até com o tempo de serviço doméstico, né? Então, acho que é justamente uma oportunidade da gente evoluir na discussão sobre trabalho no Brasil e também sobre a própria formação da força de trabalho brasileira, né? Muito se fala que a força de trabalho brasileira é pouco qualificada, que ela tem baixa produtividade justamente pela baixa qualificação, mas a gente vê através dos dados que muitas vezes a força de trabalho não tem tempo hábil para se formar, né, para se qualificar e para encontrar melhores empregos dentro do mercado de trabalho, que sejam melhor remunerados, que garantam melhores posições justamente nas áreas de formação dessa juventude, né? Então, eu acho que é um movimento interessante, forte, que cabe a gente, enquanto academia, fortalecer e lutar justamente pela distribuição desse tempo de trabalho. Obrigada, gente. Agradecer por participar aqui com vocês, tanto da produção da nota quanto dessa conversa. Eu acho que me sinto bastante contemplada pelas falas da Lília, né, porque eu acho que eu entendo que a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 para além de uma pauta muito urgente, eu acho que ela significa a recuperação da dignidade, né, das pessoas que sustentam o país há anos. Então, da distribuição de um tempo mais igual para mulheres e homens, então né, para a gente conseguir fazer uma redistribuição do tempo mais justa para essas pessoas que vêm sustentando toda a economia do país, as pessoas, a reprodução do trabalho, da vida. Então eu acho que discutir redução da jornada de trabalho, né, o fim da escala 6x1 é trazer a possibilidade dessas pessoas recuperarem o direito de não mais que sobreviver, mas também viver, né, ter oportunidade de enfim, de se capacitar, mas também de passar mais tempo com a família, de descansar, de dormir, ir ao cinema, que seja o que dá o direito dessas pessoas escolherem, né, o que elas querem fazer com esse tempo também, para além do trabalho. E como a Lília também, eu acho que a gente enquanto academia, deve engajar nesse processo e, enfim, somar nessa luta, e também como filhos, né, eu falo como filha de pessoas dessa classe trabalhadora, então é uma honra realmente poder participar desse momento que essa pauta emerge, que está todo mundo engajado, os movimentos sociais, o movimento sindical, enfim, alguns parlamentares, a gente tem uma movimentação extensa e de muitas pessoas pensando nessa essa pauta, e eu fico muito feliz de conseguir participar de alguma maneira, e eu espero que seja mais uma, né, ali no futuro a gente consiga falar que foi uma conquista, que conseguimos essa redução, que a gente consiga passar
as pessoas consigam passar mais tempo com as suas famílias e poder viver um pouco mais da vida com dignidade, como, né, como um direito, assim, ao tempo, da forma que elas, enfim, acharem que é o correto a se fazer. Mari, algum recado final? Então, bom, primeiro eu quero começar agradecendo, né, a você, Clara, a Carol e a Lília pela parceria, né, e ao Davi também por estar nos proporcionando esse momento. Eu acho que, assim, as minhas finais seria, primeiro, acho que chamar a atenção que eu acho que o tempo, a disputa do tempo é um dos grandes desafios do capitalismo hoje, né? É isso, como você organiza a sociedade e organiza o tempo social, né? A distribuição entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Isso é um elemento de disputa que nos coloca nessa palavra de ordem, né? Quer dizer, a redução da jornada, redução salarial, fim da escala 6x1, a gente traz uma série de temas que são centrais, né? Essa questão da distribuição, né, do excedente, né, que é obtido no processo de produção, e que é praticamente apropriado, boa parte dele é apropriado pelo capitalismo, então a todos os ganhos de produtividade decorrente dos avanços tecnológicos, das formas de organização do trabalho, que hoje permite que você possa produzir algo, por exemplo, pela metade, um terço do tempo que era necessário algumas décadas atrás, isso não está sendo repartido de forma igual, né? Não, os trabalhadores não estão sendo melhor remunerados, pelo contrário, os consumidores não estão sendo beneficiados, recebendo produtos menores, e os trabalhadores também não estão sendo beneficiados com uma redução da carga de trabalho. Então, eu acho que isso é uma grande disputa. É uma agenda, para além de econômica, ela é política. Ela é um compromisso político de melhorar a vida da classe trabalhadora. E ela também coloca um tema importante que vocês também chamaram a atenção em vários momentos, que é essa distribuição do tempo do trabalho reprodutivo para as mulheres, né? A gente sempre chama muita atenção. Eu me lembro quando eu participei de uma campanha, alguns anos atrás, organizada por uma central sindical em relação à jornada de trabalho, que eu dizia o seguinte: não, nós queremos reduzir jornada de trabalho, mas não é para as mulheres ampliar o seu tempo de trabalho livre com o trabalho doméstico. Pelo contrário, a gente quer compartilhar, a gente quer criar um ambiente em que haja maior distribuição, uma distribuição mais equânime desse trabalho reprodutivo que é realizado no âmbito das famílias, porque as mulheres também querem esse trabalho para lazer, para cultura, para o esporte, para voltar a estudar, ou simplesmente para não fazer nada, né? Para o ócio, né? Então, essa é uma opção que é dada a cada uma de nós. Então, eu acho que nós temos que, assim, acho que a luta é essa. Agora, é uma luta que transcende as redes. Ela ganhou força porque a gente tem uma capacidade, uma capilaridade, né, de chegar em todas as partes desse país por meio das redes sociais, mas ela só vai ganhar intensidade e ela realmente vai fazer a disputa se ela for para as ruas, se ela se materializar, né? E eu acho que o 1º de maio, ele é um grande teste para isso. É um momento bem importante, né? De adesão, o movimento vai estar chamando as pessoas para se manifestarem na rua em torno dessa luta. As centrais sindicais estão organizando os seus atos históricos de 1º de maio, também chamando para a redução da jornada de trabalho. Dia 29, agora, em Brasília, tem a Marcha da Classe Trabalhadora, em que um documento vai ser entregue ao presidente da República, os movimentos sindicais e o movimento social, em que o tema da redução da jornada de trabalho também vai estar lá colocado. E acho que reforçar essa ideia. Não basta discutir redução da jornada sem reduzir salário, sem a manutenção do salário e também sem o fim da escala 6x1.
porque você pode reduzir a jornada de trabalho e manter um regime de 6 dias de trabalho com um dia de folga. Não é isso que nós queremos reduzir a jornada, não, sem redução de salário, e queremos reduzir também o tempo de trabalho e os dias de trabalho, né? Então, por isso que é muito importante que essa luta, ela está colada, ela não pode ser dissociada. Se ela for dissociada, ela perde a sua essência. A essência é trabalhar menos, tanto em termos de hora, quanto em termos de dias de trabalho. Então, o recado é esse, e um abraço a todos e todas que nos acompanharam na live. Obrigada, Clara. Muito obrigada, Mari. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez às pesquisadoras, as 3, pela presença e pela coautoria nesse trabalho. Foi um trabalho muito importante que a gente fez na parceria do CESIT com o Transforma e que está disponível no site do Transforma e do CESIT, e também vai estar linkado na descrição desse vídeo aqui no YouTube. A nota completa, então: o Brasil está pronto para trabalhar menos, a PEC da redução da jornada e o fim da escala 6x1. E eu queria também deixar a reflexão para vocês, que leiam a nota, comentem, nos mandem e-mails, escrevam, compartilhem com colegas, com amigos, colegas de profissão. Por aqui, a gente segue fazendo pesquisa socialmente orientada e voltando os nossos esforços para que a economia possa efetivamente ser utilizada como uma ferramenta de transformação social. Muito obrigada e um ótimo 1º de maio para todas e todos.